Hoje é dia de live aqui na Abrap. Hoje vamos bater um papo com uma psicoterapeuta também, uma convidada aqui da nossa instituição para falar sobre a importância do sono, como isso influencia na nossa saúde mental, na nossa qualidade de vida. Pessoal, eu sou Stephanie, eu sou psicoterapeuta credenciada aqui da Abrap. Nós estamos realizando eventos toda semana com um terapeuta convidado para conversar sobre terapia nas suas muitas vertentes e os benefícios que a terapia nos traz em várias áreas, desde a qualidade de vida no dia a dia até melhoria no emprego, na família, nas relações interpessoais. Esses bate-papos acontecem com vários terapeutas aqui. Toda semana a gente traz um tema, um profissional de uma área diferente. E alguns avisos que eu vou trazer agora. Nós estamos com o credenciamento de novos terapeutas na Abrap aberto. Vai ter reunião dia 28/8. Estamos recrutando pessoas a participarem do grupo, onde será a troca de informações, o tira dúvidas e o que é necessário para ser um terapeuta credenciado à Abrap. Se você que me assiste é um terapeuta, quer participar da instituição, quer participar dos eventos que a gente faz, da conscientização do público sobre terapia, sobre qualidade de vida, vocês podem estar entrando em contato com a equipe para participar da reunião e para entender como funciona essa questão de divulgação do terapeuta e das terapias aqui na Abrap, tá? Olá, Tamires, Olá! prazer! Como você está? Boa noite! Tudo Prazer. bem? Tudo Eu jóia. E você? super bem. Eu vou pedir você para se apresentar. Eu vou me apresentar novamente agora que você chegou, porque os nossos girassóis sempre pedem. Eu sou a Stephanie, eu sou psicoterapeuta também, credenciada aqui da Abrap. Eu, nas lives hoje, sou só uma mediadora. Eu só leio a interação dos nossos girassóis. E as pessoas que aqui estão podem conhecer o seu trabalho. Você também pode, ao final da nossa live, também apresentar os seus atendimentos e a forma de entrar em contato com você. Aí você pode se apresentar, por favor. Tá bom. Primeiramente, obrigada pela oportunidade. Que honra estar aqui com vocês. Sou Tamires Silva, sou psicóloga, terapeuta do sono. Trabalho, né, com a ideia de saúde integrativa. Então, para mim, não existe saúde mental sem a gente pensar no pilar mente, corpo, alma e espírito. E o sono, ele vem muito para trazer esse olhar que agrega para a saúde mental, porque eu vejo que nós, psicoterapeutas, muitas vezes temos ainda, não só psicoterapeutas, os profissionais de saúde têm pouca informação ainda, né, sobre a importância do sono para a regulação das emoções, para a nossa saúde mental. E aí, diante disso, atendendo os meus clientes, eu fui percebendo essa queixa recorrente. A insônia geralmente está muito associada com a ansiedade, com a depressão, com o burnout. E aí eu fui, né, buscar uma ferramenta que me possibilitasse auxiliar ainda mais o meu cliente, né? E aí eu me habilitei na terapia do sono, que basicamente trabalha com a terapia cognitiva comportamental aplicada à insônia, né? Mas pensei então aqui em trazer esse tema para vocês, para contribuir aí com a ampliação de consciência, o que vocês podem fazer ainda, que de repente vocês não estão considerando, para se blindarem, né, da ansiedade, do estresse. Então é um pouco disso. Fantástico. Assim, uma questão aqui que às vezes as pessoas criam muita identificação quando a gente traz sempre um convidado é perguntar o que te atraiu a trabalhar com as terapias. Se você poderia contar um pouco sobre isso. Sim. É, muitas coisas, né? Eu acredito assim que a nossa história ela vai nos conduzindo, nos norteando para as nossas buscas, né? E eu me formei em psicologia em 2011 e de lá para cá eu fui encontrando algumas limitações, né, dentro da psicologia. Então, eu vejo que falta às vezes mais recurso, ferramenta prática que nos leve a ter resultados mais rápidos. Então, quando eu busquei a terapêutica para insônia, foi pensando nessa visão mais de resultado mesmo, focando mais na mentalidade de solução. Eu digo que na minha mente tem uma grande pergunta quando eu me deparo com um problema, que é como que eu vou resolver isso? Como é que eu vou sair disso? Então, eu tenho esse perfil mais pragmático mesmo. E
E as abordagens mais filosóficas, elas nunca me apeteceram tanto. Então, eu sou mais de resultado, e aí isso foi me conduzindo a buscar ferramentas que possibilitasse dar aí aos meus clientes mais repertório para enfrentamento mesmo de problemas que são sociais, de problemas que são recorrentes. Então, eu encontrei na TCCI muito, né, desse caminho de solução, mas não só na TCCI, né? Então, eu trabalho muito, né, com a ideia da dança. Para mim, a dança ela tem um papel muito importante, inclusive no sono, né? E isso as pesquisas até evidenciam. Dois elementos são bem importantes para a gente dormir. Então, mente relaxada e o corpo cansado. E a dança, e não só a dança, as outras atividades físicas, elas nos ajudam muito a ter uma liberação de hormônios que contribuem também para essa experiência de sono. Então, eu me conecto muito com a dança e isso, de alguma forma, também agrega valor nos meus atendimentos, porque eu sempre consigo inserir dicas, né, em relação a esse pilar corpo e como você lapidar isso. Associado também à sabedoria do sagrado feminino, que super me ajudou a avançar, né? E entender que o nosso corpo ele é um templo sagrado e que ele precisa ser visto e considerado como tal. Muitas vezes a gente anda assim, totalmente desmembrado. Então, cabeça para um lado, corpo para o outro, coração para o outro. E aí a gente não consegue ter bons efeitos na nossa vida. E o que eu vejo como caminho de solução, a gente sempre sabe se alguma coisa dá certo pelos efeitos que está tendo aí na nossa vida, né? Então, como que a gente está se sentindo, a gente está tendo bons resultados, a gente está tendo boas relações, a gente está tendo qualidade de vida? Se sim, você está no caminho certo, né? Seja lá o que você está fazendo aí, está funcionando. Mas se não, e aí entra na minha história, né? Eu me deparei em algum momento com a crise de ansiedade lá em 2020, porque eu não estava fazendo minha lição de casa. Então, eu não estava cuidando desse corpo, eu não estava cuidando da minha espiritualidade com a devida atenção, eu não estava ancorada nesses pilares que eu hoje considero super importantes, que é a saúde integrativa. Então, a minha história de dor, né, e não só de crise de ansiedade, mas de outros problemas que eu tive mesmo, de saúde, foram me conduzindo para buscar um caminho de solução para além, né, da psicologia, para além das intervenções que eu já conhecia. Então, aprender, né, sobre criança interior, a sabedoria do sagrado feminino, a inteligência sistêmica. Então, entender como os nossos relacionamentos, eles estão, assim, muitas vezes emaranhados com questões lá de trás. Questões de raízes mesmo, né? E isso me fez dar um salto quântico. E aí foi vindo tudo junto, né? Terapia do sono, criança interior, sagrado feminino, as constelações. E aí eu falei, eita, tem muita ferramenta, né, pra gente usar. Então, tem muito a ver com esse lugar, né, de eu ter escolhido a psicoterapia integrativa, de considerar um pouco mais do que só o pilar mente, emoções. Então, consegui responder aí o que você perguntou? Sim. E eu achei fantástico, porque eu não sabia que você era psicóloga também, né? Essa junção, a gente se abrir a essa vastidão das terapias, além de uma graduação, eu acho fantástico. Porque eu sou uma pessoa que é apaixonada pelo estudo continuado, né? E numa dos estudos que eu tive hoje, é justamente o que você colocou aí pra gente. A gente estuda, mas as emoções que trazem gatilhos vai mudando conforme da realidade de cada um. E quanto mais ferramentas a gente vai estudando, mais a gente se abre, mais a gente consegue ajudar o leque de várias pessoas. Porque o que gera ansiedade em um não é o que gera em outro. E a gente sempre se abrir a essas alternativas é esse caminho tanto para a cura própria quanto para a gente conseguir alcançar mais pessoas. Achei fantástico você ter comentado que também é psicóloga, gostei. E assim, eu vejo algumas limitações ainda, né? Na faculdade eu gostava muito do Jung, porque era o único autor, assim, que trazia essa junção, né? De olhar mais abrangente, holístico. Então, desde que eu me formei, eu já tinha um pezinho lá no Jung, né? E aí depois eu fui avançando e encontrando outras ferramentas e recursos. E eu venho de RH, né? Eu tenho 14 anos em RH, então
essa mentalidade de crescimento e solução também foi sendo muito lapidada. Como é que eu resolvo? Como é que eu faço? Como é que eu integro? Como é que eu soluciono? E isso foi me fazendo buscar cada vez mais ferramentas. E assim, aqui no Brasil a psicologia está um pouco atrasada, né? Então a gente tem a própria TCCI, ela é muito usada na Europa. No Brasil ela é muito recente. Pouquíssimos profissionais da saúde são habilitados nessa terapêutica. E é uma terapêutica que funciona, né? Então, assim, o quanto a gente ainda é carente desse caminho de solução, dessa mentalidade de, tá, eu faço isso para resolver isso, e aí, como a gente está num mundo que é volátil, que é rápido, que é líquido, tudo muda muito rápido, a gente precisa de ferramentas que nos dê esse repertório rápido de resolver também, né? E às vezes a gente fica num caminho muito filosófico, Engessado. engessado. Então, que bom que a gente pode avançar e encontrar outros recursos para além daquilo, né, que a graduação nos dá. Então, que legal saber que você também é uma buscadora, né, tem essa mentalidade de solução. E porque eu vejo que a gente está a serviço mesmo, né, das pessoas, da vida, e a gente precisa, né, ter essa melhoria contínua. Isso é um pilar muito forte para mim. A gente precisa estar em constante aprendizagem, e eu até ouvi uma frase essa semana que fez muito sentido para mim. Na vida, a gente ora é aluno, ora a gente é professor. E quem nunca senta para aprender, jamais vai ficar de pé para ensinar qualquer coisa. Então, a gente precisa ter essa humildade, humildecer, né? Despencar o elevador da humildade, muitas vezes sentar na cadeira mesmo de aluno da vida. Eu mesmo, né, diante da minha crise lá, né, dos meus problemas, eu sentei na cadeira também para ser aluna, para ser terapeutizada, para sentir na carne mesmo o poder dessas ferramentas, né? Então, tanto da psicoterapia aplicada à crise de ansiedade, à insônia, à sabedoria da criança interior, de curar as minhas feridas de infância, de adentrar esse campo da espiritualidade, para mim faz super sentido, assim, e isso realmente dá uma sustentação, uma ancoragem muito potente, né, para nossa travessia. E aí depois, né, as constelações familiares e aí eu só avancei, né? Então agora eu coloco a serviço. Eu entrego tudo isso. E é uma coisa que você disse, né, da gente estar no lugar de receber também a terapia. Eu defendo muito, eu como terapeuta, que nós somos seres humanos e que nós também precisamos buscar ajuda se isso for necessário. E eu falo que a gente tem uma separação profissional, mas nós não blindamos. Eu evoluo muito com o problema de alguns clientes que chegam até mim. E quando eu vejo que às vezes me pareci impotente com aquilo, diante daquilo, que eu gerei a transformação, mas eu senti tanta dificuldade que eu vejo que eu preciso me parar, estudar, me preparar e voltar para reerguer o outro. Mas muitas vezes eu vou até o meu terapeuta também. Eu converso, eu entendo. Aqui os meus colegas, a Nabrap, a gente já tem um grupo de terapeutas credenciados e um grupo já que a gente troca experiências. De vez em quando eu grito lá, já é minha professora de yoga, eu tenho a minha terapeuta que já faz a minha limpeza lá energética por esse mês, foi bem agitado, vamos fazer uma limpeza profunda. Então sempre tem essa troca. E eu falo muito, eu sou muito boa em certos aspectos, em outros eu vou precisar pedir ajuda e eu vou pedir ajuda, como todos nós temos que fazer isso, ter essa consciência. Eu não estou conseguindo ir para frente disso? Vai a um profissional, pede ajuda. Se você tem vergonha, conversa com um amigo. Só de externalizar, a gente já evolui muito, né? Às vezes só falar já ajuda a aliviar. Sim, que importante isso, né? Eu também faço a minha psicoterapia semanal e aí, dentro dessa ideia holística, a gente a gente amplia demais a consciência. E às vezes a gente vai para campos que a gente não dá conta de ancorar. A gente fica, às vezes, muito perdida. Então, a terapia é legal, né? Porque eu vejo que ela dá essa ancoragem para tudo aquilo que a gente abriu, né? No campo espiritual, no campo corporal.
Então, por exemplo, com a dança, eu sou aluna do Corpo Selvagem. E o Corpo Selvagem trabalha muito com a movimentação pélvica, a movimentação do quadril, porque a gente entende que nós, né, mulheres, a gente arquiva muitas memórias nessa região. E aí, quando a gente dança, é sempre uma dança que é intencional e que libera e acessa muita coisa que às vezes na terapia a gente levaria mais tempo. Só que aí emerge memórias, traumas, questões que às vezes a gente, para ancorar e resolver, a gente vai precisar de um pouco mais de caminhada. E aí a terapia entra, né, para selar, para a gente explorar um pouco mais, aprender mais estratégias de como enfrentar, de como atravessar aquela dor, aquele trauma. Então, eu vejo assim que integrar todas essas terapias, essas sabedorias, e eu gosto muito da página de vocês, porque eu vejo que traz esse olhar assim, holístico. E integrar tudo isso, para mim, a chave, né, da vida está na integração, na inclusão e não na exclusão das coisas, nem das teorias, nem das pessoas. Então, quanto mais a gente adquire essa capacidade de incluir, mais a gente amplia, mais a gente fica sábio, habilidoso e consegue enfrentar. Tem mais maneiras de resolver e chegar ao resultado, né? Que é o que importa. Você trouxe um posicionamento aí que com relação até a cansar a mente para a melhoria do sono, vindo para o nosso Sim, tema de hoje. Que é sim. uma coisa que às vezes a pessoa já põe um bloqueio assim, eu não consigo dormir. Aí a gente pergunta, e o corpo está sendo movimentado? A pessoa, mas eu não gosto de fazer exercício. Aí não pensa na dança igual você trouxe. Já tentou dançar? Já tentou fazer outras coisas? A pessoa não pensa nas alternativas, né? Sim, nossa, e sabe, para mim, eu tenho um princípio, assim, já tem um tempo. Eu só faço aquilo que faz sentido. Então, muitas vezes, a gente se distancia da atividade física porque é algo que é penoso, que é estressante, que não está sendo visto como algo prazeroso. E a gente está num tempo que a gente precisa, sim, principalmente nós mulheres, pensar nessa experiência do prazer com mais frequência, porque o prazer ele está muito associado a esse polo feminino. Então, nem toda atividade física ela é pesada, ela é cansativa, ela é estressante. E eu não sou muito fã de academia, então, mas eu super me conecto com a dança. E a dança, para mim, ela me leva a lugares que uma atividade física, uma musculação, por exemplo, não consegue me levar. Eu corro também, né? E o correr também me ajuda. Os maiores insights que eu tenho é quando eu estou dançando ou correndo. Mas eu precisei me expor na arena para perceber se aquilo fazia sentido ou não, se aquilo me ajudava ou não. E aí, se não faz sentido para você, troca. Tenta a musculação, tenta o yoga, tenta dançar, né? Mas faça algo prazeroso. Não precisa ser penoso. Pode ser gostoso. E, assim, os benefícios são inúmeros, porque, como eu disse, né, para a gente dormir bem, a gente precisa estar com o corpo cansado. E esse é um pilar que muitas vezes as pessoas não sabem, né? Não tem essa informação. Todo mundo, é muito comum a gente ouvir falar da importância da atividade física, dos benefícios da atividade física, mas que ela ajuda a dormir, talvez ainda não esteja tão consciente. E ajuda, tá? Principalmente se for uma atividade física mais assim prazerosa, né? Que te ajude a acessar mais esse polo do prazer, esse campo do prazer. Atividade física por si só já libera serotonina e vários hormônios, né? Que nos dão essa sensação de bem-estar. E os hormônios, eles também contribuem para a produção de melatonina. Então, serotonina e melatonina andam juntas, tá? Então, melatonina, para quem não sabe, é o hormônio, né, que produz o sono. E aí, quanto mais a gente pensa em experiências que liberem esses tipos de hormônios, mais a gente vai estar produzindo sono. Porque o sono, ele é um processo ativo, ele depende de você. E isso também, talvez você não saiba. Talvez você deite na cama e você fique esperando o sono chegar, como se fosse um processo passivo, mas não é. Ele depende de você dar os comandos. Então, da hora que você levanta da cama até a hora que você vai para a cama, tudo que você faz ao longo do seu dia contribui para você dormir ou não melhor. E aí eu trouxe aqui, né, algumas dicas para falar. Tem algumas
questões chegando aí já, né? E teve uma pessoa que comentou aqui que depois do yoga dorme melhor. O pessoal falando também que o conhecimento é algo que ninguém tira da gente, que tem que ser o conhecimento continuado, né? Sempre trazendo isso. Sim. Olha, tem uma pergunta aqui também, falando se é válido suplementar com melatonina. E eu achei uma pergunta bem bacana, porque a gente tem aí, né, dados que mostram como tem aumentado a procura por melatonina. E eu trago aqui uma informação útil para vocês, relevante. O teu corpo, ele produz melatonina naturalmente. E se você tem pensado como recurso em suplementar, talvez é porque você não saiba de quais são as ações que você pode fazer para o seu corpo trabalhar a favor dessa produção de melatonina. E aí eu quero trazer, aproveitando esse gancho, já um primeiro ponto. A luz branca, ela é antimelatonina. Então, toda vez que o nosso corpo, né, o nosso cérebro entra em contato com a luz, o que acontece com a melatonina? Ela é bloqueada. E aí, existe um circuito chamado ritmo circadiano. Todos nós temos um relógio biológico interno que tem aí um ciclo de aproximadamente 24 horas. Esse ciclo, ele é regulado por luz ou escuro. Então, quando o nosso cérebro entra em contato com a luz, ele entende que é hora de produzir, que é hora de estar acordado, desperto. Quando ele entra em contato com a falta de luz à noite, ele entende que é hora de relaxar, de desligar. O que está acontecendo com a maioria das pessoas? Próximo da hora de dormir, a gente ainda está muito em contato com telas, celulares, TV, computador, a luz branca. Então, por exemplo, ó, não sei, eu acho que vocês vão conseguir perceber. Eu tenho uma LED aqui, que agora ela tá com a luz branca. Mas existe um outro modo, que é essa aqui, a luz amarela. Essa luz amarela, ela é a ideal para esse período noturno, porque ela já nos convida a desligar e relaxar. Quando a gente está aqui na luz branca, a gente está mandando uma mensagem para o cérebro. Acorde, desperte, fique em alerta. O mesmo acontece quando a gente entra em contato com o celular, com o computador. A mensagem é ativação mental. Mente ativa dificulta dormir. Então, você não precisa tomar melatonina. O seu corpo produz isso naturalmente. E sabendo dessa informação, como é que você produz melatonina? Ajuda teu corpo a produzir melatonina? Regulando esse ciclo, luz, escuro. De dia, você precisa estar muito exposto à luz, para que o teu corpo entenda, teu cérebro continue entendendo que é hora de ativação. Mas quando chega lá 2 horas antes de dormir, até 4 horas antes, já é legal que você tenha, por exemplo, no teu quarto, a luz amarelada. Que você tenha na sala, né? Redução da luz. Então, o ambiente, ele contribui muito para a produção do sono. Então, uma pergunta seria, como é que está aí o teu ambiente de dormir? Como é que está o teu ritual, a sua preparação para descansar? Porque talvez isso não esteja sendo cuidado. E aí, a ativação mental continua forte. E aí, é mais fácil você comprar um suplemento e tomar. Mas você não está trabalhando a favor do teu organismo, porque ele produz isso naturalmente. Toda vez que você manda um sintético, algo que venha de fora, você está educando o teu organismo a entender o quê? Você não sabe dormir, você precisa de um recurso externo, então você gera ali uma dependência até. E aí muitas pessoas têm buscado como caminho de solução a medicação para dormir. E esse aqui é um alerta muito importante também. A medicação, gente, ela não te ensina a corrigir hábitos, comportamentos, ela não te ensina a gerenciar pensamentos e preocupações, ela não te ensina a gerenciar emoções. Então, o que a medicação faz? Ela baixa o seu estado de alerta para que você relaxe. Só que ela te impede de passar pelos 4 estágios do sono. Então, nós temos aí mais 4 ciclos, tá, de sono. Quando a gente toma a medicação, a gente raramente vai chegar lá no sono REM, que é aquela fase do sono mais importante para regulação emocional, restauração das memórias, armazenamento, aquela higiene
para que a gente possa acordar com a sensação de sono reparador. Então, tomar a medicação, ela não vai te ajudar a passar por todos os ciclos que são importantes até você chegar no sono REM, que é a fase mais importante do sono. Então, você pode tomar, mas você não vai corrigir a sua insônia tomando melatonina, tomando, né, uma medicação para dormir. Você até capota, mas você não passa ali pelas fases que são importantes para você ter essa experiência, tá? Então, assim, eu sei que existe uma indústria, né, que alimenta muito essa ideia, né? Compre melatonina, tome melatonina, mas você não precisa, o seu corpo, é que nem aquela frase que a gente fala para as mulheres, o seu corpo sabe parir. Eu digo agora, o seu corpo sabe produzir melatonina. E você pode regular, ajudar, trabalhar a favor do seu corpo naturalmente. E aí, assim, em alguns casos, quando existe muito sofrimento funcional, a pessoa está muitas noites sem dormir, a pessoa não consegue trabalhar porque ela já está num ciclo de insônia há muito tempo, sim, a gente entra temporariamente com uma medicação e com esses recursos, né, como a melatonina, para que a pessoa consiga desligar e estabilizar um pouco, né, temporariamente. Mas são questões, gente, que precisam ser usadas pontualmente, para que não haja uma dependência. Porque senão, quando você tira a melatonina, quando você tira a medicação, a pessoa volta a ter as mesmas dificuldades, tá? Então, É um remédio, mas enquanto você se reeduca, né? É só uma ferramenta temporária para que você reeduque o seu corpo a fazer sozinho, porque a gente já tem todo o mecanismo para isso, né? sim, exatamente. E isso é muito importante ser dito, né? O seu corpo, ele produz a melatonina naturalmente, com essa regulação, né? De dia e noite, claro, escuro. Então, estejam atentos a como vocês estão se expondo à luz durante a noite, que não é recomendado, porque isso está sabotando o seu sono. Então, atenção ao tipo de luz que você tem na sua casa. E aí, né, tem até algum comentário aqui que eu tô vendo, que já usa a luz amarela, mas nem sabia disso, e que o sono E tem melhorou. tem a Tatiane também perguntando qual é a relação da leitura com o sono. Quanto tempo lê antes de dormir? Eu sempre Não. fico sonolenta. Oi, Tati! A leitura, gente, é super importante para nos ajudar a preparar para dormir, mas não é qualquer tipo de leitura, tá? Tem que ser uma leitura leve, não pode ser uma leitura densa. Então, assim, a leitura tem que ser aquela que convida a gente a relaxar, e não ativar muito essa região do córtex pré-frontal. Então, a gente está falando, tipo, de um romance, uma leitura semelhante a um gibi, algo que nos convide ali a relaxar com aquela experiência de leitura. Então, a leitura é uma ferramenta, pisa ela, né, como sugestão dentro do protocolo. Então, como parte do seu ritual do sono, 1 hora antes de dormir, você já pode começar a ler. E qual que é a ideia? Qualquer estímulo que você coloque 1 hora antes de ir para a cama é um estímulo de reeducação para o seu cérebro entender assim, ó, é hora de dormir. Então, eu costumo falar, quando a gente tem filhos, a gente faz todo um ritual. Então, a gente dá um banho, um morninho, a gente coloca o pijaminha, a gente dá um leite quentinho, a gente conta uma historinha. O que é isso? Higiene do sono, ritual, preparando esse bebê para dormir. E por que a gente deixa de fazer isso com a gente adulto? Nós precisamos desse ritual também. E a leitura pode entrar nesse ritual. Então, 1 hora antes, desde que você repita todos os dias, isso é importante, tá, gente? O cérebro humano, ele precisa da repetição para ele aprender. Então, todas as vezes que você deixa um elemento ali, né, presente, né, por mais de 10 dias, vai criando ali uma rotina. Uma ideia de que, olha, a Tati começou a ler, então ela está se preparando para dormir. É hora de relaxar essa mente. O cérebro vai sendo condicionado a essa experiência. A Muay Thai, a prática que ela ensina às mulheres. Aí, para quem não gosta de treinar ou dançar, um esporte também é uma ótima ferramenta para o corpo para dar uma melhor noite de sono. Exatamente. Tem outra, eu ia falar, tem outra perguntinha aqui.
A Gemima perguntou que ela falou que ela dorme muito e se isso pode ser uma espécie de fuga, a pessoa querer ficar mais tempo dormindo. Pode, né? Pode ser uma espécie de fuga e pode ser várias coisas, né? Às vezes a gente estende a oportunidade na cama, na tentativa de compensar também a noite mal dormida. E isso é uma sabotagem muito grande. Então, que pergunta legal para a gente poder trazer aqui um tema, né, que eu trabalho muito com quem chega aqui com insônia. Todas as vezes que a gente tem dificuldade de dormir, geralmente isso acontece. A gente fica ali na cama muito mais tempo tentando pegar no sono e compensar aquela experiência frustrante que a gente não conseguiu dormir. Isso cria uma aprendizagem, um emparelhamento aqui na nossa mente que cama é igual lugar de frustração. Todas as vezes que eu fico acordado na minha cama, eu estou educando o meu cérebro a entender que a cama é lugar de ficar acordado e não dormindo. E é o contrário. A cama precisa ser um lugar de chegar e pá, dormir. Mas eu sei que isso, né, para 78, para boa parte, né, 78 milhões de brasileiros, isso não está acontecendo. A gente chega na cama, a gente não, né? Mas a maioria da população brasileira chega na cama e não consegue desligar. Então, o que acontece? A pessoa vira para um lado, vira para o outro, fica que nem fritando feito um bife. Aí, às vezes, levanta, aí deita de novo. Ou dorme um pouquinho, acorda, aí fica lá e pega o celular. Aí, né, vira para um lado, vira para o outro e nada. Às vezes ela pega no sono próximo das 5 da manhã. E aí ela consegue ali dormir e aí ela acorda antes do horário que ela poder, sei lá, ela tá acostumada a acordar às 7 horas, ela acorda às 6. E aí ela fica ali 1 hora tentando pegar no sono e nada. Tudo isso são hábitos de quem está forçando dormir, forçando e se estressando. Entendam, tá? Estresse como toda vez que você força sua capacidade produtiva ou né, de rentabilidade em alguma jornada. Então, quando você se força para dormir, você está se estressando. E isso, uma pessoa estressada, ela não vai dormir. Ela só vai piorar a experiência dela. E aí, quando a gente fala, né, de alguém que está ali muito tempo prostrada na cama, mas que ainda assim ela acorda cansada, é porque qualitativamente a experiência dela não está sendo de um sono reparador. Então ela dorme, mas ela não descansa. E isso mostra o quê? Que ela não está passando por todos os estágios, principalmente o sono REM, que é o responsável por fazer arquivamento de memórias, a regulação emocional. E o sono REM, gente, ele é uma das últimas etapas. Então, para você chegar nele, você precisa ter passado por uma jornada. Se você dorme, acorda, dorme, acorda, dorme, acorda, você certamente não está passando por todos os ciclos. Cada ciclo, ele tem mais ou menos aí uns 90 minutos de duração. Então, imagine você que você tem dormido 90 minutos, a gente está falando de 1 hora e meia, né? Então, imagine que você dormiu 1 horinha e acordou. Dormiu 40 minutos e despertou. Dormiu 10 minutos e despertou. Você está interrompendo os ciclos, né, do sono. E aí, cada vez que você interrompe, é como se você desse um estresse no seu cérebro e você não relaxa, nunca. Então, você dorme e acorda. Ou aquela, uma coisa muito interessante que as pessoas fazem sem saber, né? A gente coloca o relógio para despertar muitas vezes lá no final, né? De 10 em 10 minutos. Isso é uma violência muito grande que a gente faz. Porque imagine só, se cada ciclo tem mais ou menos 90 minutos, quando você acorda e aí você fala, vou dormir mais um pouquinho, e daqui 10 minutos você acorda de novo, o que você está fazendo? Você está dando tipo um choque no teu cérebro, um estresse, você está gerando estresse ali desnecessário. Mas é só mais 10 minutinhos. Aí você acorda, né, naquele estresse. Então, muito cuidado com esses hábitos, né? De novo, hábitos e comportamentos que muitas vezes a gente tem sem saber do prejuízo que isso gera. Então, para você que tem tido, né, essa experiência, né, de dormir muito, meu convite, né? Se pergunte como é que tem sido a sua experiência ao acordar, ao sair da cama, né? Você tem passado por situações que você reconhece que é uma fuga, dormir? Porque às vezes
Só que talvez você não está dormindo um sono de qualidade, né? Talvez você também está se dopando. Talvez você está fazendo isso com uma ajuda de uma medicação, né? Então, um convite é, para que você tem desejado dormir um pouco mais? Porque dormir um pouco mais não quer dizer que você está descansando e que você está fazendo bem para a sua saúde. E aí me vem aqui uma outra coisa de falar, que é assim, nem todo mundo precisa dormir 8 horas por dia, tá? Isso é um mito. As pessoas têm necessidades diferentes, mas pra gente, né, para adultos, o que é esperado é entre 7 e 9 horas. Mas isso varia de pessoa para pessoa e varia também, gente, de acordo com a sua rotina, com o seu ritmo circadiano. Então, nem todo mundo tem necessidade de ir para a cama cedo e acordar cedo. Tem pessoas que são mais produtivas à noite. Vocês sabiam disso? Então, isso está muito associado a esse ritmo circadiano, que é o fator cronotipo. Existem pessoas que elas são altamente produtivas de dia. Então, depois das 3 da tarde, elas já não são nada, elas estão muito cansadas. Então, se essa pessoa descobre qual é o cronotipo dela, que aí seria o matutino, como é que ela pode reorganizar a vida dela a favor desse ritmo que ela tem, que é ser mais produtiva de dia, e depois das 3 ela está mais improdutiva. De repente, ela pode concentrar aquelas atividades que ela exige mais análise crítica na parte da manhã e deixar a parte da tarde e da noite um pouco mais livre. Se você é uma pessoa que você se sente altamente produtiva à tarde e à noite, você pode estender um pouco mais o seu tempo na cama, se você conseguir fazer isso, né, devido ao horário de trabalho, e focar um pouco mais das atividades que demandam energia na parte da tarde. Então, nem todo mundo precisa ir para a cama antes das 10. Nem todo mundo precisa acordar antes das 8. E isso aqui é uma sabedoria que até algumas empresas já têm usado, até para colocar os colaboradores em turnos específicos, de acordo com o relógio biológico deles, para que eles sejam mais produtivos, respeitando o próprio corpo. E aí entra no pilar estresse, porque toda vez que você não respeita o seu corpo, você está se forçando. E se você está se forçando, você vai ter problemas para dormir, você vai ter problemas com ansiedade, você vai ter problemas com estresse. Então, se respeitar, se conhecer, é um caminho poderosíssimo para que a gente possa ter mais qualidade de vida. Mas é, de novo, né, algo que pouquíssimas pessoas têm acesso, mas que a gente está começando a ampliar. E essa live é para te dar também esses recursos para você começar a ampliar essa consciência. Verdade. E a internet vende muito alguns milagres da manhã, alguns padrões comportamentais. A gente tem que lembrar que somos complexos e individuais. Não existe um padrão correto, existe a sua qualidade de vida, existe a sua particularidade. E é o que a gente fala, o que faz bem para um não vai fazer bem para outro, como o que machuca uns não vão machucar o outro. E um principal erro hoje da gente é essa competição com o externo e a comparação excessiva. Se conheça, respeite seus limites. Se você pode fazer o seu intervalo de 1 hora antes de dormir, sem mexer com o celular, com ver televisão, comece a adaptar. A gente tem que aprender as nossas particularidades e adaptando a nossa qualidade de vida com a nossa realidade, né? Aqui, esse gatilho de conhecimento, eu não sabia que a luz branca tirava o meu sono. Se você puder trocar agora a luz do seu quarto por uma luz amarela, o conhecimento chegou. Eu não sabia, mas agora eu estou sabendo. O meu celular, a maioria do celular hoje também tem a opção de colocar amarelo. O filtro de luz. Procura no seu celular. Se você puder já evitar, evita. Se não, já procura o filtro, usa o celular com menos claridade. O conhecimento que foi dado agora é uma troca muito boa, mas a gente precisa pôr em prática, né? Que é o conhecimento que a gente disponibilizou. A Tamires é uma profissional da área, uma pessoa que estuda sobre isso, tirou o tempo dela para vir conversar com a gente e nos ensinar isso. Então, hoje já se chegou para você, se fez sentido, vamos agir. Porque se o universo entregou, a gente também tem que saber usufruir, né? Aí a gente fala, eu não faço nenhum exercício que eu não gosto de nada. Demos alternativas aqui. Não faço uma aula de dança? Abre um vídeo no YouTube, dança em casa. Não tem dinheiro para academia? Caminha na rua. Eu não consigo fazer isso, pega a sua bicicleta e vai pedalar.
vamos cansar o corpo, vamos adaptar os ambientes, tudo que está sendo ensinado aqui a gente consegue colocar em prática amanhã, dentro do seu tempo, dentro da sua realidade. Lembrando que o nosso intuito na Abrap, sempre que a gente traz um convidado, é isso. Trazer a terapia para a nossa realidade, trazer a qualidade de vida para a nossa realidade. Se você está assistindo e aprendeu algo, vamos pôr em prática, vamos acompanhar os nossos terapeutas, vamos valorizar esse tempo que um profissional qualificado tirou para vir conversar com a gente. Legal isso. E eu vejo também, né, que tudo na vida tem um preço a se pagar. E o preço muitas vezes não é o dinheiro, gente. A informação, ela tá aí disponível, né? A gente está tendo aqui um momento rico de conhecimento. E conhecimento é poder, poder pessoal, né? Você pode escolher continuar tendo os mesmos hábitos e comportamentos que agora você já sabe que te trazem um prejuízo, te dificultam a experiência de dormir, ou você pode escolher, né, fazer diferente. Ganhos e perdas, a gente não pode ter tudo. Então, se você quer mudança, você precisa pagar o frete. Não tem como a gente seguir isento. Eu gosto muito, né, de pensar que 3 coisas, né? Tempo, energia, disposição. Para qualquer mudança que a gente queira ter na nossa vida, a gente precisa investir tempo, a gente precisa de energia, a gente precisa de muita disposição. E o cérebro, de novo, ele aprende por repetição. Você precisa, para qualquer mudança ali, de uma repetição mínima ali, de 14 dias fazendo as mesmas coisas todos os dias. Pilar alimentação, tá? Falando também de corpo, e eu vi aqui, né, a Conexão Luz falando, gente, evite medicação, refrigerante e tantos outros alimentos. Tem comidas que são ansiogênicas, né? Então, eu tenho até aqui uma parceira nutricionista que é habilitada nessa terapêutica do sono, e aí ela tem um e-book onde ela cita vários alimentos que são ansiogênicos e que devem ser evitados para que a gente trabalhe a favor do nosso corpo, né? Então, assim, açúcar, ele é altamente viciante, ele nos deixa em alerta. Então, evitem consumir o açúcar próximo da hora de dormir, né? Coisas muito doces. Cafeína, gente, olha, o café ele leva mais de 8 horas para ser eliminado do organismo. Então, evitem tomar café, consumir coisas com alto teor de cafeína depois das 3 horas da tarde, porque senão isso vai afetar lá quando você for para a cama, porque ainda vai estar atuando no teu organismo aquela cafeína, né? Então, eu falo, você gosta de café? Tome até 3 horas, no máximo, né? Então, por quê? Porque agora você sabe que essa cafeína, ela continua atuando lá. Então, chocolate, né? Refrigerante, coisas com muito açúcar. E o que é legal acrescentar próximo da hora de dormir? Primeiro, como estratégia já, tá? Então, anotem aí. Comidas leves. Quando a gente janta, né, uma comida muito pesada, isso também interfere na nossa qualidade do sono. Então, optem por alimentos mais leves, sopas, né? Agora a gente está na fase do frio, é muito, muito legal essa experiência com comidas mais quentinhas. E aí as sopas, né, são ótimos convites. Aveia, né, ajuda muito nessa sensação de saciedade também. Não vá para a cama sem comer, porque isso pode fazer com que você acorde e queira assaltar a geladeira. Isso é real. Então, tem essa preocupação de comer 2 horas antes, tá? De ir para a cama e opte pelos alimentos que são mais leves, com menos adição de açúcar, fibras, né? Legumes, verduras, continua sendo boas opções. As castanhas, né? Tem muitos alimentos, assim. Depois vocês podem até dar um Google aí sobre isso, tá? Porque é uma sabedoria muito importante. E algo que você falou, por exemplo, o celular tem essa questão do filtro de luz, porém, o que acontece? Mesmo a gente usando o filtro de luz, se a gente continua usando ali o celular, como hoje a gente tem muitos aplicativos, muitos estímulos no celular, o que acontece? O cérebro, ele ainda continua recebendo aquela ativação mental. Então, o ideal é que você elimine mesmo, né, essa experiência com o celular 1 hora antes,
para que o teu cérebro comece a entender que, opa, é hora de relaxar essa mente. E aí, né, é um hábito que precisa ser corrigido para a geração. Muitos adolescentes, né, adolescentes e crianças estão cada vez mais já se tornando pessoas ansiosas e sofrendo com insônia, está crescendo muito também os índices. Por quê? Porque estão altamente expostos. E aqui a ideia não é colocar um julgo, né, sobre pais e mães, porque cada um sabe a sua realidade. Eu mesma aqui sou mãe solo e muitas vezes o celular é o meu recurso para que eu consiga trabalhar, estar aqui numa live, mas tudo precisa ser feito com muita consciência do que você ganha e do que você perde quando você está em contato com a tela, com o celular. E a TV tem o mesmo efeito, tá? Então, uma hora antes de dormir, não fiquem assistindo. Muitas pessoas acabam caindo nessa crença, né, de que assistir alguma coisa ajuda a pegar no sono. E aí pode ajudar você a dormir num primeiro momento, porque você já está cansado. Só que perceba, você acorda com mais frequência ao longo da noite. Por quê? Porque você mandou ali alguns inputs de ativação mental. Então, a ideia, gente, uma hora antes, é fazer atividades que possam te ajudar a relaxar a sua mente. E aí, como ferramenta, eu quero trazer aqui uma intervenção. Além da leitura que foi sugerido, esse aqui é um livro, né, que é bem baratinho, você encontra aí nesses estandes, para pintar. Essas atividades de pintura ajudam muito a relaxar essa região do córtex pré-frontal. Caça-palavras, fazer uma hora antes, tudo isso é para convidar a tua mente a relaxar. Né? Então, você pode escolher uma pintura, você pode escolher fazer um caça-palavras, você pode escolher fazer crochê, coisas que vão te ajudar ali a desacelerar. A tela, a TV, o celular, ele vai te estimular a acelerar, que é o contrário do que a gente precisa para dormir. Então, além de tudo que você vai fazer ao longo do dia, uma hora antes, você precisa, se você quer dormir melhor, escolher ter esse compromisso com você. O que eu vou fazer para ensinar minha mente que é hora de relaxar. E aí eu vi até pré-live algumas pessoas falando, nossa, eu fico muito preocupada, eu acho que até no nosso convite, né, tem lá excesso de pensamentos e preocupações, e esse é um bloco que realmente ativa muito a insônia na maioria das pessoas, né? A insônia, ela pode ser perpetuada tanto por preocupação, quanto por dificuldade de gerenciar emoção, então ansiedade, estresse, ou por comportamentos e hábitos, como a gente está falando muito aqui. Então, no atendimento, a gente sempre avalia qual que é o bloco que está pegando mais para que a gente possa entrar ali com as intervenções para produzir resultado rápido. Então, falando de pensamentos e preocupações, essas estratégias que a gente está falando aqui, elas ajudam muito na correção, tá? A Nel comentou aqui que o combo de dormir melhor, chazinho de camomila, difusor de aroma com lavanda. Essas estratégias, elas são importantes, né? Elas ajudam, elas contribuem. Mas se a gente está falando de um quadro de insônia instalado, então o que é a insônia? Quando você sofre ali pelo menos 3 vezes por semana, dificuldade para dormir, e aí eu tô falando de conseguir pegar no sono em até 30 minutos, ou acordar no meio da noite e voltar a dormir em 30 minutos, ou lá, né, próximo da hora de você já levantar da cama, você acordar meia hora antes e não voltar a dormir. Se isso está acontecendo com você pelo menos 3 vezes por semana, durante no mínimo 3 meses, você já tem um quadro de insônia configurado. E aí essas intervenções de chás, né, e os óleos essenciais, os incensos, eles vão ser pouco efetivos em te ajudar a corrigir a rota. Mas a gente está falando aqui de pessoas que têm uma insônia, uma dificuldade pontual para dormir, eventualmente, não é 3 vezes por semana, não está instalada há 3 meses, essas ações, intervenções, elas podem ajudar sim, e elas podem fazer parte do seu ritual, mas não é só isso, né? Além do ritual, a gente precisa pensar aqui em outras coisas. E aí você vai me alertando aí em relação ao horário, tá bom?
que eu Pode falar. falo mais que o homem da cobra se deixar. Mas o que acontece? Rotina é a palavra de ordem, tá, gente? Lembra que eu falei que o sono é um processo ativo e que depende de você dar alguns comandos desde a hora que você sai da cama até a hora que você vai? Como é que tá a sua rotina com a alimentação? Como é que tá a sua rotina de mesmo horário para todos os dias, para tomar café, almoçar, jantar, ir para a cama e sair da cama? O cérebro, ele precisa dessa rotina para ele ter essa estabilidade, essa segurança e não ficar em alerta. Porque a ansiedade e o estresse vem muito desse lugar do estou em alerta, estou sob ameaça. Então, quando o teu organismo ele não recebe ali o alimento dentro daquele horário que é previsto, então, café, almoço e janta, como é que a circuitaria do teu organismo fica? Sob ameaça. Opa, a Tamires não comeu no horário, então alguma coisa está acontecendo lá de fora. E aí você começa a sentir a sua fisiologia se armar, que é uma forma de defesa à ansiedade. Todos nós temos esse sistema ativado que nos preserva a vida. E geralmente é porque o cérebro está entendendo que a rotina não foi cumprida, a repetição não foi cumprida. Então, opa, está sob ameaça. E aí vem aquele estado de alerta muito grande. Por isso que a rotina, ela é uma palavra de ordem para quem quer tratar insônia, ansiedade, estresse. Você precisa ter repetições de mesma hora todos os dias para sair da cama e para ir para a cama. E, inclusive no final de semana. Anotem isso que é muito importante, tá? Muitas vezes a gente tá fazendo isso muito bagunçado. Um dia eu vou dormir às 9, outro dia eu vou dormir às 10, outro dia é meia-noite. O que você está ensinando para o teu cérebro quando tu faz isso? Olha, tá tudo bagunçado, tá tudo... Não tem rotina instalada aqui. Então, o cérebro, ele nunca sabe quando é hora de desligar. Desligar não, tá? Porque a gente não desliga o cérebro, tá, gente? Mas o cérebro nunca entende quando é hora de relaxar. Qual que é a ideia da criação da rotina e da repetição? É você começar a criar ali um emparelhamento para tua mente assim, opa, deu 9 horas. A Tamires vai começar aquele ritual porque ela vai começar a se preparar para dormir 10 horas. E isso todo dia. E aí, claro, a vida é flexível e aí a gente vai ter variações, né? Porque a vida é dinâmica, mas o mínimo possível de variação. A gente precisa de um mínimo de consistência para que a gente funcione em menos alerta, em menos ansiedade, em menos estresse e consiga dormir melhor. Então, se atentem a essa rotina. Que horas que você está comendo, né? Tomando café, almoçando, jantando. Que horas que você está indo para a cama, que horas que você está saindo. Porque se você está tendo muita variação nesses horários, certamente você vai ficar mais ansioso, ansiosa, mais estressado. E aí uma atitude simples, mas não simplista, porque exige disciplina, exige pagar o frete, que não é o dinheiro, é o compromisso com você mesmo, a autorresponsabilidade, porque agora você sabe, então agora você pode escolher o que você vai decidir conscientemente fazer para o seu estado de qualidade de vida, né? Então, será que eu quero entrar nesse lance de rotina? Talvez eu não queira, e isso tem um efeito. Mas talvez eu queira, e isso tem outro efeito. Então, das duas formas, a chave está na sua mão. Então, crie esses rituais, né? Coloque aí no teu ritual essa experiência. Se você é dos incensos, né? Eu gosto aqui dos incensos também. Se você é dos os óleos essenciais, coloca isso como parte do teu ritual. Um banho morno ajuda também, é convidativo para que você possa relaxar e dormir melhor. Uma leitura, uma pintura. Você pode escolher o que faz sentido para você nesse ritual uma hora antes. Mas lembre-se também das coisas que você pode acrescentar ao longo do seu dia. Será que eu estou fazendo atividade física? Alguma que faça sentido e seja prazerosa para mim. Uma yoga, um muay thai, uma musculação, né? O que eu estou fazendo para cuidar do pilar corpo? Porque lembra, o corpo também precisa estar cansado. Se ele não estiver cansado, você dificilmente vai conseguir dormir. E aí, nunca, percebam, nunca é uma coisa só, gente. Por isso que a sabedoria está em integrar.
sempre é uma coisa, mais um pouco, mais outra, e você vai juntando tudo isso para que você tenha uma experiência melhor, né? De dormir melhor e, consequentemente, ter mais qualidade de vida. A Diana trouxe uma observação aí que eu acredito que é muito válida. As pessoas que têm o hábito sempre de estar com o pensamento acelerado no que eu vou fazer amanhã, anotar. Quando você anota, seu cérebro descansa, você vai saber que está anotado bonitinho lá e não vai ficar com essa mente acelerada. Deixa um caderninho do lado da cama e cria o hábito. O Perfeito. que eu proponho a todos nós no ensinamento de hoje? O igual nós já fizemos de ontem para trás. E se você não está dormindo bem, se proponha a tentar a partir de amanhã. A gente não coloca o relógio para despertar e acordar às 7 horas? Coloca o relógio para despertar aí às 9h30, que é o último horário do celular, e guarda o celular. Vamos adaptar umas técnicas que o aprendizado foi passado. Vamos tentar colocar em prática, né? Quem puder, eu vou fazer esse desafio para melhorar a qualidade do sono, colocando um tempo aí antes de telas, um horário máximo de telas, né? Vamos ser aquela. O filho tem horário de telas, vamos colocar para a gente também. Horário de telas até 9h30, deixa o celular, apaga as luzes. Se tiver com a mente acelerada, um papelzinho para anotar, põe do lado da cama e vamos testar, né? Vamos fazer um desafio. Quem quiser testar e quem quiser aceitar, comenta na nossa live aqui. Eu vou deixar essa live salva em parceria com a Tamires. E a pergunta para você, você atende presencial, atende online? Porque se alguém quiser entrar em contato, quando eu salvar em parceria, fica fácil de entrar em contato com você. Como funciona o atendimento? Sim, eu atendo apenas online, né? Então, qualquer necessidade, né? Tanto para psicoterapia ou para o protocolo da insônia. O protocolo da insônia eu ofereço 8 sessões, que totaliza 2 meses, tá? E aí eu avalio, né, se a sua insônia está sendo perpetuada por pensamentos e preocupações, se ela está sendo perpetuada por sentimentos, dificuldade de gerenciar sentimentos e emoções, ou por dificuldade com comportamentos e hábitos, que a gente falou muito aqui. O protocolo ele é todo personalizado, então as estratégias de enfrentamento que eu aplico nos clientes, ela está muito pautada nesse modelo, que é particular, cada um tem o seu perfil, né? Então, se você tiver passando, né, por essa condição de ter dificuldade para dormir, pelo menos 3 vezes por semana, durante no mínimo 3 meses, se preocupe, acenda esse seu alerta, me procure para que a gente possa investigar e entender se o protocolo, né, da TCCI é recomendado para você. Então, vocês me encontram lá no Psitami Silva, lá tem no Linktree, né, o contato do meu WhatsApp, e aí eu mando, né, toda a explicação detalhadamente. Fico aqui à disposição, tá? Ou para psicoterapia, ou para o protocolo da insônia. E dentro da psicoterapia, eu acabo olhando para o pilar sono também, porque eu não consigo mais cuidar, né, de nenhum cliente sem considerar esses 4 pilares, né? Mente, aí entra o pilar sono. Corpo, eu sempre vou... Gente, para mim o tripé, né, da saúde mental. Corpo, alimentação, gestão das preocupações, dos pensamentos e emoções. Alimentação, né? Alimentação, corpo, atividade física e sono. É o tripé, né? Então, alimentação, atividade física, sono. Eu nunca vou cuidar de um paciente sem considerar esses elementos, porque eles de fato atuam na sustentabilidade da nossa gestão emocional. Sem isso, a gente não consegue garantir a qualidade de vida mesmo, né? Que é o que eu propus também trazer com essas dicas. E quando falaram aí da preocupação, né, de anotar, eu lembrei de uma estratégia que eu uso, que é a agenda da preocupação. Então, tem um bloquinho e aí definir um horário todos os dias para você lançar nesse bloco todas as coisas que te preocupam durante o dia, as que ficaram pendentes para o dia seguinte e aquelas preocupações que costumam te visitar quando você vai para a cama. Anotem todos os dias, por exemplo, 4 horas da tarde vai ser o meu momento da minha agenda da preocupação. Coloca lá, porque quando você coloca lá, você dá um lugar. E aí aquilo perde força. E se perde força, você relaxa.
A maioria das pessoas que não conseguem dormir por preocupação é porque elas estão muito apegadas àquilo e aí isso fica aqui impedindo ela de relaxar mentalmente. E é o que a seguidora comentou. Coloca no papel, você já dando lugar, aquilo já perde força sobre você. Então, dica valiosa, que inclusive é uma técnica que a gente usa, achei muito pertinente acrescentar aqui para vocês. Gratidão, nossas gerações, gratidão, Tamires, por ter aceito o nosso convite aqui para a live. Sempre uma honra para mim. Eu falo que a minha terapia de graça é fazer live aqui, só agradecer o aprendizado. Para mim é um prazer. Sempre que possível, será uma honra receber você aqui. Obrigada mesmo por tudo. Assim, foi engrandecedor. Vamos salvar a live em parceria com ela. Quem quiser agendar a sessão, entrar em contato, está super acessível para quem precisar. Obrigada a todo mundo que mandou mensagem, participou. Obrigada, Gerações. Obrigada à nossa equipe de terapeutas que eu vi entrar aí também interagir. Um abraço para todo mundo. E obrigada, Tamires. Obrigada a vocês, gratidão, que honra. Obrigada a todas, todos que interagiram aqui, tá? Vi que ficou ainda algumas perguntas, mas eu fico à disposição para responder também lá no meu Instagram. E só agradecer, tá? Gratidão e boa noite. Durmam bem, né? Que vocês tenham uma noite de sono reparador com todos esses cuidados. Ainda tem 1 hora para dormir, tá? Então, se preparem aí com essa rotina, com esse ritual e durmam, né? Com os anjos e tenham uma boa noite. Gratidão.